a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao 7º Congresso Sindicerv, um evento que se realiza a cada 4 anos e tem como objetivo projetar as lutas da categoria. Lembramos a todos que este congresso está sendo feito de forma híbrida, ou seja, presencial e através da plataforma Zoom e transmitido também pelo YouTube e Facebook. Por esse motivo, nós gostaríamos de que quem estiver acompanhando o congresso de forma online, abram as câmeras e se identifiquem para que nós possamos, então, fazer a identificação dos servidores que estão participando deste congresso. Saudamos e agradecemos a presença do senhor Amarildo Sensi, presidente da CUT-RS, da técnica do DIESE, Annelise Manganelli, dos diretores e servidores que fazem parte deste congresso. Convido agora a presidente do Sindicerv, Silvana Pironi, para dar as boas-vindas a todos que nos acompanham de forma presencial e online. Boa noite a todos, a todas e a todos. Declaramos aberto o nosso Congresso dos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul, que neste período de pandemia não se realiza de forma presencial, 100%, mas de forma online, ou seja, nós temos um grupo de servidores que estão aqui no auditório e um conjunto de pessoas que estão acompanhando pelas nossas redes. As pessoas que estão aqui no auditório também estão fazendo o acompanhamento simultâneo pelas redes para poder também ter acesso a todas as informações. Em período de pandemia, nós tivemos esse grande desafio de podermos nos comunicar, de podermos levar a informação e de podermos realizar as nossas lutas. Neste período, os servidores públicos municipais têm se empenhado muito e têm lutado. Primeiro, têm se empenhado muito com a sobrecarga de trabalho, porque nós, trabalhadores do serviço público, em especial os servidores municipais, em nenhum momento deixou de trabalhar. Contrário, nós somos todo dia no trabalho, de forma presencial ou online, e conseguimos ter uma sobrecarga muito maior do que nós tínhamos antes da pandemia. Mesmo nós que estamos em diferentes setores, que podemos levar os nossos trabalhos para casa, tivemos que cumprir a nossa dupla jornada, porque transformamos a nossa casa, a nossa sala, muitas vezes o espaço da família, num espaço da repartição pública, num espaço de atendimento às demandas da sociedade. Em momento nenhum, a Prefeitura Municipal de Caxias ou as suas autarquias e fundações deixou de ver o serviço público prestado, trazendo para cada um de nós e as suas famílias de operação do trabalho online, um custo de operação e de sobrecarga de trabalho, quase todas, muitas vezes, invisibilizado pelo conjunto da sociedade, mas sempre presente nos nossos trabalhos. Como não lembrar nessa pandemia dos trabalhadores da saúde, que desde a vacina ou do atendimento, das testagens, colocaram a sua vida em risco? Ou não lembrar dos trabalhadores da educação, que tiveram que, de uma hora para outra, num trabalho monitorado, que parecia que era pequeno no início por um pouco tempo, e que se transformou num período longo, em jornadas intermináveis, em planilhas que não têm fim, e em sobrecarga para todos os professores e profissionais da educação. Como não falar daqueles que ficaram nas compras ou nos atendimentos nos diferentes setores da administração, da segurança e da assistência, que se viram obrigados a atender em jornadas intermináveis aqueles temas e aqueles assuntos que antes não faziam parte do seu dia a dia, ou que pelo menos pareciam distantes do seu dia a dia, que é o aumento considerável da pobreza, da falta de condições do conjunto, das crescentes, cada pela nefasta Lei 173 do Bolsonaro. Essa lei que, ao mesmo tempo,
trouxe recursos para os municípios, exigiu que os municípios congelassem os avanços, os triênios e os adicionadores por um período longo, que encerra-se agora em dezembro. Nós estamos, então, em todo o período de pandemia, com o nosso tempo de serviço suspenso, como se o tempo não tivesse acontecido, para todas as nossas vantagens. O que conseguimos manter foi a trimestralidade até janeiro deste ano, fruto de uma lei aprovada ainda em 2019. De lá para cá, realizamos uma série de mobilizações durante todos os meses no dia do pagamento, reivindicando o repasse da trimestralidade, reivindicando o repasse da inflação, que mesmo com os índices que nós temos, não respondem aos índices que acontecem efetivamente de inflação no dia a dia. Essa luta pela trimestralidade, como a luta pela PEC 32, que é a reforma administrativa, foi o que norteou o nosso trabalho durante este ano, não esquecendo nunca do atendimento aos diferentes setores, para as condições de trabalho para todos os nossos colegas. A presença permanente do sindicato nos diferentes setores, de forma online e presencial, através de reuniões online ou presenciais, respeitando todo o distanciamento, foi decisiva, para que nós pudéssemos chegar no final deste ano, com uma assembleia que se realizará daqui a alguns minutos, logo após a apresentação inicial da conjuntura, tanto dos trabalhadores da PEC 32, como dos índices traduzidos de inflação e de conjuntura da administração municipal com relação à recuperação salarial. Nós sabemos que temos muitos desafios, mas o maior desafio é que os trabalhadores se deem conta que o capitalismo se globalizou, mas que a classe operária precisa caminhar muito para conseguir constituir uma identidade efetivamente de que ela é internacional, ela está em todos os lugares. Porque a opressão dos trabalhadores está em todos os lugares, independente de serem do setor público ou do setor privado. E se conseguirmos superar as desigualdades, garantir o trabalho com direitos e garantir a unidade da classe trabalhadora, faz com que a mesquinhez dê lugar à luta concreta, à representatividade efetiva e da discussão e do debate político necessário. Por isso, esse congresso, com todas as dificuldades, se realiza, sabendo que nós temos muito ainda que caminhar, mas temos certeza que temos lutas que são impossíveis de não serem realizadas todo dia dos nossos dias, neste ano e no próximo, que é a derrota da PEC 32, que é a garantia de condições de trabalho, que é a defesa do serviço público e que é também buscarmos um caminho que melhore as condições do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Por isso, um projeto que garanta o direito dos trabalhadores se faz necessário, e se faz necessário que se tenha escuta, que se tenha a garantia da democracia e que se possa avançar fazendo com que todos os trabalhadores possam, pelo menos neste grande período deste país, usufruir da riqueza que é produzida por todos. Por isso, precisamos garantir e continuar na luta. Sindicerve, unir, resistir e avançar. Sindicato é para lutar. Obrigada a todos pela presença e vamos fazer de hoje e de amanhã um grande debate que consiga nos dar condições de enfrentar o desafio que nós precisamos para que a classe trabalhadora, em especial os servidores públicos, possam avançar. Muito obrigada. São objetivos deste congresso refletir sobre a conjuntura atual, pensar possibilidades de ação organizada, construir uma pauta de lutas com a categoria e com as demais entidades de trabalhadores e trabalhadoras, movimentos e movimentos sociais, em defesa da democracia, dos direitos trabalhistas e previdenciários e na luta por avanços sociais contra retrocessos dependentes de uma ou outra saída para a crise através das seguintes lutas.
contra a reforma administrativa, PEC 32, combate ao assédio moral, valorização do trabalhador e da trabalhadora, valorização do servidor e da servidora, criação de um plano de carreira, revisão da Lei 409, democratização e transparência das relações nos espaços de trabalho, fim das terceirizações, enfrentamento às PPPs, gestão participativa, nomeação de servidores. Convido agora, neste momento, o presidente da CUT-RS, Amarildo Sensi, que abordará os desafios do movimento sindical diante da ameaça da PEC 32. Porém, antes, faremos a reprodução de um vídeo produzido pela CUT-RS. A Dani. Agora está indo, senhora. A Dani. Agora está indo, senhora. Agora está indo, senhora. Agora está indo, senhora. Agora está indo, senhora. Estamos começando o nosso grande 1º de maio, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Nossa resposta a esse coronavírus é defender o isolamento social como a melhor forma de defender a vida, proteger rigorosamente os trabalhadores essenciais, defendemos políticas públicas de renda, de emprego e de auxílio radical às pequenas e médias empresas, porque a vida acima da economia vale mais.
Pessoal, nós pedimos desculpas, então, nós tivemos um probleminha com a Oi. Oi, tá ouvindo? Ó, o meu som eu abro. Eu escuto e vocês me escutam? Agora estamos te ouvindo, Estamos te ouvindo, Maria. Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu estava anunciado aí, vamos tocar a ficha. Vocês escutam todos aí? Pode falar. Nós estamos te ouvindo. Maravilha. Então tá, eu achei que tinha algum problema técnico aí, mas tudo bem, eu tô aqui. Bom, eu queria, antes de mais nada, então, parabenizar. Eu vi algumas imagens aí, hora dessas, vamos ver todas elas. Temos outras, mas eu queria, antes de mais nada, dizer que o Sindiserve faz parte dessa vida, dessa história, dessas imagens. E ali na Serra Gaúcha, se não fosse o Sindiserve, agora puxando o saco aí de vocês, né? Os sacos, cabelo, e apoiando vocês de uma maneira geral, dizer que se não fosse o Sindiserve, eu tenho certeza absoluta que a gente não teria tanto vigor social, luta social e manifestações do porte que tivemos aí em Caxias do Sul e na região. Agora, falando de Caxias do Sul, onde as coisas mesmo acontecem. Então, parabéns, Silvana, todos os trabalhadores e trabalhadoras aí do Sindiserve que estão à frente dessa empreitada. E obrigado pelo convite. Vamos direto ao ponto. Nós estamos numa conjuntura mundial, porque depois a Annelise vai falar um pouco mais dos números, mas me cabe aqui a gente se situar, porque falar da reforma administrativa é situar o que eles querem fazer com a reforma administrativa desse contexto mais mundial. Nós estamos num contexto mundial que tem quatro características básicas. A primeira delas é a absurda mercantilização da vida em todos os sentidos. A vida nunca foi tão objeto de uso, de descarte, de desvalorização, de relativização e tal. Uma concorrência internacional nunca vista, absolutamente descontrolada, em que os grandes grupos econômicos fazem do mercado internacional, da situação internacional, algo de domínio e manipulação de interesses deles. A acumulação sem igual, não há freios, não há contenção à acumulação, não é? E isso, do ponto de vista do resultado, acaba dissolvendo a sociedade como nós imaginávamos que ela funcionasse, né? Há uma repercussão assim que redunda em dissolução, um desencontro. No caso do Brasil, aqui ainda se agrava o nível de analfabetismo, pobreza, miséria, de nunca
eu particularmente nunca acessei, nunca tinha visto tanta desgraça humana num país tão rico, tão importante, tão valoroso, digamos assim, no cenário nacional e internacional, e por isso que ele é tão motivo da cobiça de todos, eu digo de todos os imperialistas. E o quarto, uma concentração econômica que também ela também redunda em concentração política. Significa dizer que os interesses e as decisões políticas, elas sempre são orientadas por quem concentra a economia em suas mãos. Então, não é de graça que o Banco Central brasileiro está na mão dos banqueiros. O Banco Central brasileiro, e sua chamada autonomia, ele foi digamos assim, o capote que deram aqui no Brasil para tirar completamente a possibilidade do Estado brasileiro controlar o câmbio, fazer política econômica, porque hoje quem dita as regras econômicas no Brasil é o Banco Central. E o Banco Central é coordenado e manipulado e orquestrado pelos banqueiros, que não têm nenhum interesse, logicamente, de que o Brasil mude um pouco de rumos. E isso se soma e se agrava, né, com uma pandemia e tudo mais, no Brasil. Então, como realizar esse processo de mercantilização da vida, essa disputa internacional e colocar o Brasil em terceiro plano, como fazer esse processo de acumulação avançar e concentrar a renda, a economia e a riqueza na mão de poucos, e a política com governantes, eu diria, de centro-esquerda, porque cá para nós o Lula não fez nenhum governo socialista, o Lula e a Dilma fizeram governos de concertação social, assim, pertinho de uma social-democracia que a gente imaginasse ser. E estávamos tentando ver como é que essa concertação social pudesse ser feita, agregando o interesse de setores médios da sociedade, setores empresariais e tal. Mas essa história que o Brasil é, né, escravagista, patrimonialista, patriarcal, racista, em que as elites nunca tiveram nenhum compromisso maior com o país, fizeram com que, através de todo esse processo da Lava Jato, que tem interesse do Império Americano por trás, e depois tirar a Dilma e resultando na eleição do Bolsonaro, ele faz parte desse cenário de desmonte de um país que estava botando, eu diria, não era o pescoço para fora, estava botando o nariz para fora para tentar cheirar como que ele poderia se colocar numa condição melhor no cenário regional, na integração regional e internacional. E aí se inaugura com uma rapidez impressionante todo esse pacote ultra neoliberal que agora eu vou descrever e que vocês acompanharam e somos todos vítimas. Se o sistema financeiro controla a política, e agora o Banco Central está na mão deles também, o Brasil ainda é alguma coisinha, mas ele é um país que foi estruturado em cima de lutas sociais que redundaram na Constituição de 88. E a Constituição de 88, ela organiza, pelo menos na sua sistematicidade, uma estrutura de país com direitos, pelo menos ali expressos. Se vai ler o artigo 7º, 8º e tal, ali está ali dito, né? Desde o início do primeiro artigo, né, Silvana, da Constituição, tu tem ali uma declaração, a Constituição é uma declaração de um país minimamente justo, desenvolvido, soberano, com direitos. Mas essa mesma Constituição, que ela é fruto de todo um processo de lutas, ela sempre passou, desde o primeiro dia, depois da sua promulgação, ela passou a ser objeto da cobiça dos segmentos liberais que nunca se conformaram com a sua existência. E logo em seguida ela foi objeto
do início do seu desmonte e não implementação de seus artigos pelo Fernando Henrique Cardoso, vocês lembram? Lá o Fernando Henrique Cardoso, que entregou o Brasil no final do seu governo, como o Bolsonaro possivelmente vai entregar, porque o Bolsonaro dificilmente vai se reeleger, depois vamos falar rapidamente sobre isso, vai entregar, quer dizer, completamente sucateado, quebrado, né, e possivelmente vai devolver nas mãos de pessoas que tenham que depois recuperar tudo de novo. Então, essa Constituição é que ela é objeto da cobiça. E dentro dessa Constituição existem artigos que garantem que o Estado brasileiro deva oferecer serviços através de uma estrutura pública, uma estrutura estatal, com carreiras, com concursos, com serviços essenciais para a população brasileira, prestadas por servidores públicos. Eu não vou aqui explicar a reforma, a PEC 32. Estou cotejando aqui o que estrutura e o que está em jogo. Porque atrás desses direitos, atrás desses artigos, como é o artigo lá, né, que estabelece os serviços públicos do 37, o artigo 7º, 8º, atrás disso aí tem todo o dever de políticas públicas, com verbas públicas, oriundas dos impostos, a serem dirigidas para as populações em geral. E isso é objeto da cobiça desse neoliberalismo e desse dinheiro que ronda o mundo, que quer pegar esses serviços, porque quer pegar essa parcela, essa parte do PIB, para rentabilizar essa montanha de dinheiro que circula ao mundo atrás de oportunidades. Então, você tem um conjunto de neoliberais que governam, informados e tutelados por esses interesses dos grandes grupos econômicos, do sistema financeiro, que quer se apropriar desses ativos, digamos assim, como são os serviços públicos. Isso é parte desse grande pacote que foi feito no Chile, na Colômbia, no Equador, em vários países, né, aqui da América Latina, em outros países do mundo, não é? Que destruíram toda uma estrutura socialmente, minimamente justa. Bom, aí você tem, portanto, o chamado fascismo do mercado. Fascismo do mercado. Não, o Bolsonaro é fascista e tal. O Bolsonaro está a serviço com as suas opiniões, o seu jeito de fazer a disputa de ideias dentro do que ele pensa que seja essa disputa de ideias, dentro de pautas morais, né, que dialogam com a questão da religião, né, como as pessoas podem casar ou não casar, quem pode casar com quem, entendeu? Que dialoga com essa, que faz essa disputa com setores nós progressistas, eu diria mais cidadãos, mas que, a rigor, a sociedade brasileira tem um padrão de compreensão, um padrão que não é a quantidade de bancos escolares, tem um padrão cultural que não compreende metade dessas coisas que, às vezes, a gente tenta conversar com ela. Não compreende. Compreende metade das coisas. Precisa muita convivência democrática, desde os espaços familiares, nas escolas, na sociedade e tal, para você acumular uma compreensão, de fato, do que está em disputa. Mas o fato é que boa parte da sobrevivência que o Bolsonaro tem hoje, apesar de toda essa quebradeira da economia que a gente tem, essa inflação absurda e todas as reformas que eles têm feito, o Bolsonaro, cá para nós, ele sobrevive com mais de 20 e poucos %. E isso não é pouco. Isso não é pouco. Então, companheiras e companheiros, a reforma PEC 32, ela está dentro da sequência das chamadas reformas que foram feitas após a retirada da presidenta Dilma. A título e a pretexto de oferecer empregos, eles mudaram a reforma trabalhista, fizeram a reforma trabalhista, a Lei 13.700.
mudaram a CLT, mas os empregos não vieram. É lógico que não viriam, mas a pretexto de trazer os empregos. A pretexto de fazer emprego, corrigir, garantir o não déficit fiscal, um país com capacidade de investimento e tal, eles fizeram a reforma da Previdência, em que vai levar boa parte do povo brasileiro a nunca mais se aposentar se nós não revertermos essa lei que eles fizeram. Nunca mais vai conseguir se aposentar, porque ou vai ser inválido, ou vai ser doente, ou vai estar, como hoje diria ali na Serra, encostado, né? Vai pegar um benefício previdenciário anterior, nunca vai conseguir. E a reforma, e a REAPEC 32, ela está a serviço desse objetivo. Transferir o Estado para as mãos da iniciativa privada. E, na carona de transferir o Estado para a iniciativa privada, toda a repercussão que vocês já ouviram, especialistas melhores que eu sei que o menino lá do Senado falou para vocês, tantas e tantas discussões sobre as repercussões que terá se essa PEC 32 for aprovada. Agora, tem dificuldades. Não é de graça que a Silvana vai a cada 15 dias para Brasília, né? E que a gente se mobiliza. Tem problemas a PEC 32, porque teve problemas também as precatórias, teve problemas que tomara que não seja votado, tem problemas em relação ao próprio presidente da Câmara reclamar das dificuldades que tem para aprovar a PEC 32, porque ele insinua que essa droga de voto popular, né, esse ambiente tóxico, que ele qualificou como ambiente tóxico, que atrapalham as reformas. Tipo assim, né? Depois vai ter eleições e todo mundo vai fiscalizar os deputados para ver como é que eles votaram. Então, isso aí está atrapalhando as reformas. Então, tem dificuldades, a resistência dos servidores públicos e as dificuldades que eles estão tendo para aprovar essa reforma. E o deputado, que não é nenhum deputado de esquerda, do PT ou do PSOL, ou do PCdoB, que é o delegado o Valdir, ex-líder do PSL, ele diz que o governo entrou no balcão de compra de votos para as votações e que o valor da reforma administrativa é 20 milhões por deputado. Só que agora estão com dificuldades de liberar o dinheiro, porque a tal das emendas do relator, que seria uma forma de operacionalizar a liberação do dinheiro, ela está meio atrapalhada lá no STF. E eles estão com problemas também por aí, porque começou a vazar. E onde é que vazou? Como é que vaza, Silvana? Os caras aprovam os milhões. Eles dão lá para os líderes do partido. Como tem eleições o ano que vem, os líderes do partido não repassam, porque quem manda liberar o dinheiro é o Palácio. E esse dinheiro não estava sendo liberado para todo mundo em igualdade de condições. O cara que era o líder, ele começa a repassar para os seus vereadores, para a sua base, digamos assim, para garantir a sua reeleição, porque, convenhamos, vai ter muita gente querendo desembarcar do Bolsonaro ali na frente se der tudo errado para o Bolsonaro. Aqui do Rio Grande do Sul, uma parte dos deputados que estão apoiando a reforma administrativa, eu passei a lista ali para a Silvana, para vocês repassarem, mas vocês já sabem quem vota no quê, porque um dos caminhos é isso que o presidente da Câmara, o Lira, acusou, que droga, tem voto popular, que hoje de manhã dizia um palestrante que veio falar para nós, né, Silvana? Ele disse, por quê? É verdade. Às vezes, o voto popular é a única ferramenta que a população tem para descontar em cima de um político. Ele não tem outro jeito. Ele não tem outra condição. Ele está tão massacrado pela realidade e pela situação que ele não tem outra situação senão se cobrar e se vingar nas urnas.
A gente está com dificuldades do pessoal se vingar aqui no Rio Grande do Sul, ali em Caxias. O pessoal faz sacanagem, faz de tudo, né? Mas aí o povo gaúcho parece que gosta, né, de sofrer bastante e continua elegendo os mesmos. Então, a PEC 32, que está dentro desse cenário, do cenário internacional de acumulação, de apropriação dos ativos, sejam eles a Petrobras, os minérios, a floresta, no caso do Brasil, né? Agora, os serviços, os direitos dos trabalhadores do setor privado, agora os serviços públicos, PEC 32. Porque de carona a isso aí, você monta todo um Estado absolutamente a serviço do governante. A gente imagina um CC do Bolsonaro fazer aquilo que fez aquele funcionário do Senado brasileiro, que denunciou toda aquela maracutaia das vacinas. Imagine se alguém que não tivesse uma carreira pública, que fosse um servidor público, um funcionário do povo, e aquele cara não era de esquerda, não era nada, ele era um servidor público, que tem essa condição, esse dever constitucional de não aceitar, né, que o governante faça com o direito, com o Estado brasileiro, aquilo que o Bolsonaro fez, estavam fazendo com as vacinas. A gente imagina que um CC viesse a fazer isso aí? Nunca. Então, o serviço público, que constitucionalmente assegurado, ele está dentro desse espectro de um Estado democrático de direito que o fascista mercado não gosta, não quer, e que os rentistas querem aquele dinheiro dos serviços que continuarão sendo feitos, porque imaginemos, vai deixar de ter saúde, vai deixar de ter educação, vai deixar de ter segurança, continuará tendo, feitas pelo setor privado. E como bem disse, e o que orienta e embasa toda essa gente, né, o Friedman, que é um economista americano, ele já dizia que colocar a igualdade à frente da liberdade vai acabar, né, com a liberdade e com o próprio princípio da igualdade, que tem que diminuir as prestações do serviço público feitas por carreiras públicas. Isso não tem nada a ver, isso é uma contradição em relação ao mercado e que, numa escala de prestação, esses servidores públicos são obstáculos ao desenvolvimento do mercado. Servidor público é obstáculo, ele atrapalha, ele fiscaliza, ele controla, ele não está sujeito ao governante, ele está sujeito a uma ordem de um Estado organizado. Então, a PEC 32 está dentro dessa perspectiva. Como que nós podemos reagir a isso como sindicalistas, como sociedade? Aquilo que o Sindicerve, vocês nos disseram que a gente precisava fazer. E que a CUT fez, em parceria com muitos sindicatos, e que nós esparramamos pelo Rio Grande do Sul, pelas vilas e os territórios e as comunidades. Hoje bi. E agora as campanhas dos outdoor, quem vota não volta. Como diria o nosso palestrante da manhã, é ameaçar o político com o voto. Mas não é ameaçar só ele com o voto, é ameaçar ele com uma sociedade mais consciente, uma sociedade mais preparada para não só votar, uma sociedade mais preparada para exigir mudanças. É isso que a gente tem que cumprir de forma organizada. Não vou ensinar vocês aqui como fazer isso como entidade, porque vocês já são suficientemente bem dirigidos, organizados, mobilizados, porque não adianta só ter um bom sindicato, né, que funciona direito, que abre a porta, fecha a porta, que atende a categoria, mas o sindicato que esteja organizado e mobilizado, e junto com os demais e a sociedade fazer a luta em defesa de uma cidade, de um Estado, de um país mais justo, e no nosso caso aqui, soberano, porque fazenda do século XIX cá para nós. Vamos resistir, senão nós vamos virar fazendão, como eles querem que a gente vire finalmente. Grande abraço, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade.
me passei um pouco do tempo aí. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Agora sim. Então, nós queremos agradecer o presidente da CUT-RS, Armando Cis, pela sua participação, pelas suas palavras. E já de imediato, nós vamos chamar a técnica do DIEESE, a Annelise Manganelli, que nos apresenta uma análise da atual conjuntura econômica do município de Caxias do Sul. Boa noite, Annelise. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então tá. Baixo do... Boa noite. Agora sim. Estão me ouvindo bem? Demora um pouquinho para chegar no auditório, né? Deu para perceber aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome do DIEESE, né, eu agradeço aí o convite a toda a direção do Sindiserve, que vocês sempre lembram aqui que a gente faz tantas análises, né? Então esses espaços são super importantes assim para a gente tentar levar também um pouco do que a gente tem acumulado, né? O maior número de pessoas. Deixar uma saudação especial aí ao Amarildo, né? Incansável sempre nas lutas cotidianas. E, sobretudo, parabenizar, né? Todo mundo que está aqui numa sexta de noite, amanhã também vocês vão se reunir. Então, assim, não tem nada mais nobre, né, do que deixar tudo que poderia estar fazendo para construir algo coletivamente, né? Então, espero contribuir um pouquinho aqui com esses desdobramentos, né, que vocês pretendem fazer na noite de hoje e também amanhã. Bom, eu queria fazer um comentáriozinho só sobre a PEC, né, porque a gente fala tanto da PEC, mas, assim, tentar levar uma palavra de esperança, assim, né, o Amarildo falou tantas coisas, às vezes a gente fica até num desalento, né, imaginando como que as coisas vão se desenhando e quanta coisa a gente tem que lutar, né, mas, assim, nós temos acompanhado tantos sindicatos, né, e há muito tempo a gente não via, assim, uma coesão tão grande, né, de servidores em torno de um projeto, né, como é a PEC. Então, assim, só foi barrado, só se conseguiu segurar até agora, porque é isso, está ocorrendo, inclusive, uma solidariedade entre os sindicatos, né? Então, essa pressão cotidiana nos aeroportos, os fóruns, frente de servidores, tudo isso é que está contribuindo para que isso não tenha sido pautado ainda, né? Para que isso, que já passou, né, na comissão, então a qualquer momento, né, o Arthur Lira poderia colocar, e certamente é isso que está fazendo toda a diferença. E, claro, hoje já se tornou uma pauta caríssima, né? Como o Amarildo falou, já foi oferecido esses 20 milhões aí, e mesmo assim não foi pautado, né? Então, e que isso sirva também, né, para a gente ver como a luta coletiva vale a pena, como a organização vale a pena e traz resultados. Mas eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a conjuntura do município, né? Trazer um pouquinho algumas informações. E aí, hoje, como o encontro era híbrido, né, e aí muita gente acaba acompanhando por celular, se eu trago, né, a apresentação, às vezes fica ruim, no celular a pessoa não enxerga, então hoje eu vou participar aqui com vocês mais falando, né, dessa conjuntura. A primeira coisa, gente, que a gente precisa lembrar que a gente está saindo, né, agora de uma conjuntura complicada, a gente ainda tem muitos desafios pela frente com a questão da piora da economia, derivado da pandemia, mas também a gente já vinha patinando, né, antes da pandemia, então só foi ladeira abaixo, né, a questão da pandemia. E quando a gente olha aqui para o município, né, de Caxias, é bom a gente lembrar assim, bom, o PIB de Caxias em 2020 realmente ele caiu, né,
8%, Rio Grande do Sul caiu, Brasil caiu, mas a queda foi considerável, né? Agora, a Prefeitura de Caxias, quando a gente olha para as contas da Prefeitura, não descreve essa realidade. Uma coisa é a economia, outra coisa as contas da Prefeitura, tá? Então, assim, só para a gente lembrar aqui que a Prefeitura, em 2020, fechou com um superávit de 35 milhões, né? Aí a gente passou todo o ano de 2020, nós nos encontramos aqui na Assembleia, vocês certamente, né, se encontraram em tantas outras oportunidades para falar sobre a questão do reajuste da categoria nas lutas, e a gente também assistindo o que a Prefeitura falava, né, enquanto rolava o ano de 2020. E a própria Procuradoria do município, em mais de uma oportunidade, falou, né, que a questão do reajuste, que eles poderiam dar, não teria problema. O problema é que tinha uma lei, né, a Lei Complementar 173. Então, assim, quando se pensava, se cobrava, né, uma perspectiva para 2021, eles sempre davam essa justificativa, que com a lei não ia ter jeito. Bom, nesse momento, o que Caxias, o que vocês aqui estão presenciando? A gente está vivendo que assim, o orçamento para 2022 ele está na Câmara de Vereadores, né? É agora, nesse momento, que o gestor público, os vereadores, podem demonstrar algum apreço, né, pelos caxienses aí, pelos servidores, né, pela sua equipe, com quem entrega o serviço. É nesse momento do orçamento, né, que a gente consegue identificar essas coisas. E qual é o cenário que esse gestor público está fazendo esse orçamento, né? Bom, então estamos falando agora de 2021. A economia de Caxias retomou o crescimento, né? Então, assim, se a gente comparar o último dado divulgado do PIB, né, para 2021 de Caxias com relação ao ano de 2020, teve um crescimento de 6,3%. Quando a gente olha isso por setor, a gente sempre dá mais atenção para a indústria, porque a indústria em Caxias representa 53% da atividade econômica, e a indústria cresceu 19,7% nesse ano, tá? Então, assim, esse resultado indica uma retomada em algum nível generalizada, né? Um exemplo, a Randon, né, uma das maiores empresas que vocês têm aí, a última divulgação dos dados deles, que foram feitas nesse ano, agora, nesse mês, desculpa, agora em novembro, né, para os investidores, o presidente, né, inclusive faz a carta lá, inicia a carta dizendo que esse ano eles bateram todos os recordes de venda. Eles não estão falando de retomada da pandemia, não estão falando em recordes de vendas, né? Então, eu até cheguei a dar uma olhada, eles aumentaram venda de caminhões aí em 51%, e quando a gente fala de exportação, então, gente, que tem toda a questão do câmbio, que é onde as empresas que exportam estão ganhando muito dinheiro, né? Eles aumentaram em mais de 100%, né, as exportações só agora em 2021. E claro que essa conjuntura vai resultar no lucro, né, dessas empresas, a Randon acaba sendo um exemplo, mas acontece em tantas outras, e eles tiveram o lucro líquido, ou seja, já tirado os impostos, tudo aumentou em 2021 em 212,5%, tá? Bom, se a gente olhar para o mercado de trabalho, o que nós vemos? No município, a gente teve uma alta agora nesse ano de 5,4%, então hoje Caxias tem 156 mil empregos formais. O que isso significa? Que a retomada do emprego já superou, no caso, o estoque de emprego que tinha antes da pandemia. Em 2019, Caxias tinha 150 mil empregos formais, hoje tem 156. Então, bom, as atividades estão empregando, a coisa está retomando, né? Com alguma sustentabilidade no sentido que vai tendo cada vez mais a flexibilização com a questão da vacinação e tudo mais, né? Bom, esse cenário mais geral, ele vai se refletir nas finanças públicas do município. Né? E aí a gente vai ver o quê? Analisando as finanças de 2021, a gente viu que a receita tributária de Caxias cresceu 18%. Né? Se a gente olhar o ITBI cresceu 48%, o IPTU cresceu 20%, o ISS, que é no bolo tributário, aquele que tem maior participação, a maior parte, cresceu 15%. Né? As transferências correntes, que são aqueles valores que vêm, né, ou do Estado, ou do governo federal, cresceram também em 14%. Né? E aqui, nesse caso das transferências correntes, tem uma influência importante da cota à parte do ICMS,
que no bolo das transferências que vocês recebem em Caxias, o ICMS é o que tem a maior participação, e ele cresceu 30%. Né? Então, o resultado disso, né, é que a receita corrente, portanto, cresceu aí 13%, e isso significa o quê? Nesse mesmo período em que houve esse crescimento de 13%, a inflação foi 9,6%, ou seja, teve um crescimento de 3,2% acima da inflação. Bom, aí a gente vai olhar para as despesas, né, com o pessoal, que tem muito interesse aqui do nosso espaço de discussão. Aí a gente vai ver lá a relação, né, que é aquele indicador que a gente sempre olha, quanto que a despesa está comprometendo da receita. Né? Esse indicador hoje, em Caxias, ele está em 43,9%, ou seja, ele está 8,2 pontos percentuais abaixo do limite prudencial, né? Que é aquele limite de alerta para o município, que é 51%, quando, ó, o gestor tem que talvez dar uma controlada, então assim, ele está 8,2 pontos percentuais abaixo disso, né? Esses percentuais, eles são previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse percentual, gente, que está hoje em Caxias, de 43,9%, ele é o menor patamar, né, de gasto com o pessoal para esse quadrimestre, pelo menos dos últimos 6 anos, que foi o que eu retroagi, assim, para ver. Não sei se não fosse mais para trás, ainda não seria, né, mais um indicador ainda de uma maior série histórica, né, de nunca ter se gasto tão pouco com o pessoal, tá? Em relação sempre à receita, né? E aqui eu gosto sempre de lembrar, né, porque tem sempre uma discussão metodológica, e o TCE também faz um cálculo a partir de uma fórmula que eles entendem que é a correta. Essa fórmula do TCE, para o estado de Caxias, para o município de Caxias, o gasto com o pessoal está em 33%. Né? Então, assim, é bom a gente ter isso em mente, porque quando o TCE faz apontamentos, que tem que fazer isso ou aquilo, que pode, né, gerar algum desconforto na disputa ali por reajuste salarial, é bom lembrar, né, que esse percentual é calculado por eles mesmos, né? Então, é o seguinte, a prefeitura entrega serviço, né, porque, enfim, em relação a uma indústria que tem matéria-prima, né, é outra lógica, né, de composição, no caso, do orçamento, né? A prefeitura entrega serviço, compromete 44% da receita com a folha, né? Agora, nós temos legislações, por exemplo, bem específicas, que vão pegar aqui a universidade sem fins lucrativos, né? Tem que comprometer 70% da sua receita com folha. Então, né? Como que é essa lógica? Porque o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a lei de responsabilidade fiscal, com esse limite de 51, ela já é altamente punitiva, né? Pelo tipo de serviço, no caso, que é entregue por uma prefeitura. Então, ainda mais, que isso ainda está mais baixo, né? O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que Caxias, aí no ano de 2020, né, não cumpriu nem o mínimo de valores necessários, o mínimo percentual lá dos 25% com recursos, né, para a educação. E aplicou só 24, tem que compensar esse ano, então teria que aplicar 26, e aí, imoralmente, né, porque não é ilegalmente, legalmente o município tem que cumprir esse percentual até o final do ano, ele não está sujeito a nenhuma penalidade. Mas chega a ser imoral, né, quando a gente olha para as condições das escolas, para a condição de trabalho dos professores, que ele tenha gasto apenas 16% até esse momento, né, dos recursos que ele é obrigado, então vai ser obrigado a aplicar os 26 nesse ano de 2021. Então ele precisa gastar, ele precisa investir, porque senão ele não vai cumprir, né, a legislação que está sujeito, inclusive, a penalidades. Um outro exemplo são os recursos do Fundeb, né, que o município de Caxias tem, historicamente, a gente analisa já de muitos anos para trás, que aplica 100% em folha. Eu acho que alguém abriu o microfone, só para avisar, viu? E aplica quase 100% do valor do Fundeb em folha, ou sempre fica próximo de 100, e esse ano, até agosto, só aplicou 64, né? Então, assim, tem essa expectativa também de, bom, tem que se mexer
e arrumar isso, né? E aí, dando uma olhada no saldo financeiro, por exemplo, do Fundeb, é possível identificar que tem um saldo de 48 milhões lá, um saldo financeiro. E não é só o Fundeb, por exemplo, o salário de educação também tem mais 20 milhões que está lá parado na conta, né? Então, eu estou falando isso porque certamente dá insumos para vocês questionarem, porque vocês estão vivendo a condição na pele, né, de trabalho, como que pode estar acontecendo isso, né, na prefeitura. Por outro lado, e na verdade, chamando a atenção, assim, o contraponto de olhar esses saldos e o não cumprimento desses mínimos é olhar a sobrecarga de trabalho dos servidores, né? E pode ser traduzida, inclusive, a gente fez um levantamento aqui pegando de 2014 a 2021 o total de servidores, e aí eu só peguei aqui a administração direta para a gente ter uma ideia, e a redução no número de servidores foi de 9,2%, ou seja, menos 703 pessoas, né? Enquanto nesse mesmo período aí a população de Caxias aumentou 13%. Que Caxias é um ponto fora da curva em relação à organização demográfica, o crescimento demográfico, né? Em relação ao Rio Grande do Sul, ela cresce mais. Então, nesse período em que diminuiu 703 servidores, a população aumentou em 60 mil pessoas, né? Então, assim, a sobrecarga se traduz nisso, né? Aí a gente olha para o orçamento que o Executivo entregou, que é a LDO de 2022, e vê lá que o Executivo colocou um plano de fazer muitos concursos, né? Ele estima o ingresso aí para 2022 de 1.137 servidores, né? Agora, para tu pagar, né? Para tu manter o salário das pessoas, porque inflação é isso, né? É só manter o salário, é não diminuir. Para tu não diminuir o salário dos servidores e para tu contratar todas essas pessoas, a gente tem um problema aí no orçamento, né? Quando a gente olha a peça orçamentária, gente, que eles entregaram, a gente vê que, embora ela seja deficitária, né, ela está muito aquém, na verdade, das programações que aparecem ali, né? É claro que a gente tem algum limite de acesso para detalhar, para compreender, né? Porque são números absolutos, enfim, nem tudo está detalhado. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão bem recente, específica, que foi o seguinte: a LDO, que é aquela peça orçamentária que eles entregam no meio do ano, eles estimaram um déficit de 125 milhões, certo? E agora, com a formulação da LOA, que é o orçamento mesmo para 2022, eles reviram algumas premissas, porque houve uma mudança mesmo de setembro para cá, todos os analistas aí vêm indicando que a economia não vai crescer tanto quanto se esperava e a inflação não vai ceder tanto quanto se esperava, ou seja, a arrecadação cai e a inflação sobe, né? Bom, diante desse contexto, tu tem um aumento de déficit. E eles realmente divulgaram um déficit maior. Na primeira versão era déficit de 125 milhões e agora é déficit de 163 milhões. Só que lá dentro não é isso que eu acabei de falar para vocês. O que eles fizeram, por exemplo, com as despesas de pessoal? Eles reviram para baixo e não aumentaram com base numa expectativa que a inflação será maior. Bom, mas alguém pode estar pensando o seguinte: bom, mas é déficit, o resultado é déficit, o município tem que equilibrar as contas, e o fato é que, né, bom, o fato é, gente, que tem dois aspectos importantes a serem chamados de atenção aqui. Primeiro, que o próprio secretário Maurício, ao responder perguntas sobre esse déficit esperado para 2022, ele disse que o superávit de 2021 que eles estão esperando já vai remediar a situação, vai corrigir, digamos. Bom, isso é uma boa notícia para os servidores, né? Agora, o outro ponto chamar a atenção é o seguinte: déficit, gente, a gente está atravessando uma pandemia, né? Um superávit nesse contexto, como teve Caxias, né? E provavelmente como teve Caxias em 2020, como vai ter em 2021, pela fala do secretário Maurício, um superávit nesse contexto que as pessoas estão morrendo, estão passando fome, né? Hoje a gente viu aí estatística que, enquanto em 2015, 75% das crianças tomavam café, almoçavam e jantavam, agora só 20 e poucos fazem isso, né? Nesse contexto, um superávit não é motivo para se orgulhar, é para se envergonhar. Sobretudo porque Caxias, que pode gastar lá, se endividar
em até 120% da sua corrente líquida, da sua receita, né, corrente líquida, e aí se endividar, o que que é, gente? É ter projetos e contrair crédito, no caso, né, pegar empréstimo para fazer obra, para melhorar a cidade, enfim. Bom, tem que ter projeto, né? Muitas vezes esses governos não têm projeto, por isso que não conseguem. Mas esse nível de endividamento é menos de 10% em Caxias, é ridículo. E olhando outros municípios, então, se comparar, nem se fala. Então, assim, aí a gente, bom, tem esse panorama e agora temos a situação dos servidores, que é qual? Se o governo der o IPCA, né, abrindo mão da trimestralidade, que o Sindicerv já noticiou, né, o que tem conversado com a prefeitura, vai ter uma perda, no caso, em relação ao índice a composição aquela dos índices da trimestralidade, teria uma perda de 3,81%, né? E isso se dá num contexto que, bom, o aumento dos alimentos está maior do que a inflação, né? Também tem uma coisa importante, porque a Silvana, na fala dela inicial, ela comentou muito sobre todos esses esforços que os servidores fizeram em tempos de pandemia, né, gente? Então, assim, hoje nós temos algumas pesquisas, como o IBRE, através da FGV, fez, olhando para a cesta home office, que é o que aumentou as despesas das pessoas trabalhando em casa, né? A conclusão é que até 35% das despesas do domicílio foram afetadas por ter levado o posto de trabalho lá da prefeitura, ou da escola, ou do lugar para dentro de casa, né? E esses 35% que foram afetados aumentaram, em média, em 25% o valor, o preço, né? Então, assim, também toda a questão de imobiliário, tudo que as pessoas precisaram usar durante o isolamento nas suas casas, tiveram também um aumento de preço que chega a 20 vezes, né? E agora tem que dividir essa conta, porque até agora os servidores arcaram com isso sozinhos, né? Então fica essa... enfim, tem que ser um diálogo, né? Não pode ser só daqui, né, o conjunto de informações e a prefeitura não direcionar um caminho. E aí, para terminar, gente, que eu queria, assim, dizer que, claro, vocês estão aqui reunidos, né, para pensar até 2024, vocês têm todo um plano aí para desenvolver, né? Mas o orçamento, isso que a gente está discutindo, ele não encerra, né, com o fim de prazo pré-emenda, ele não encerra com a votação dos vereadores no final do ano, com tudo aprovado, não é aí que encerra. O orçamento é uma peça viva, né? E a categoria precisa, dentro desse plano e dos próximos anos, criar espaço, né, de vigilância e uma disputa permanente nesse orçamento, porque não tem outra saída, né? Isso é o que a gente tem. E, claro, ajuda dentro desse processo eleger, né, vereador que tenha clareza sobre a legitimidade de que a entrega de serviço público tem que ser feita por servidor, ajuda a se eleger governador, deputado estadual, federal, senador, presidente, que tenha o compromisso com a pauta dos mais vulneráveis, porque esses vão entender a importância, né, dos servidores públicos. E aí tira a gente que aqui o primeiro ponto do Congresso é resistir, né? A gente tem que sair de algum jeito, de só resistir, que é só isso que a gente tem feito. E a gente pode demonstrar isso com a PEC, com a Emenda Constitucional 103, porque toda a discussão da aposentadoria vem de uma conjuntura nacional. A Emenda Constitucional 109, que nada mais é do que perpetuar a Lei Complementar 173, né, por mais um tempo, e que o Executivo de Caxias poderia, né, se utilizar, vem, né, de uma lei federal, a própria questão do teto dos gastos, né, e tantas outras que impactam diretamente a vida funcional, né, a reposição de salário e tudo dos servidores aqui na ponta. Então, a mudança tem mesmo que ser radical, e eu espero que nesse congresso vocês consigam juntos, né, encontrar espaços e construir, né, saídas para isso. E agradeço a oportunidade. Também estou aqui para as perguntas, né, gente?
A Rosângela está com dificuldade de... Vocês estão me ouvindo pelo Zoom? Obrigada, Annelise. Eu vou pedir para a Karina abrir o microfone da Rosângela. A Rosângela está com dificuldade de... Vocês estão me ouvindo pelo Zoom? Obrigada, Annelise. Eu vou pedir para a Karina abrir o microfone da Rosângela. Mas meu microfone aqui não está funcionando também, Silvana. Está ligado lá em cima. Agora? Aqui está ligado. Tá. Pessoal, então a gente agradece a Annelise, tá, pela fala, pelas colocações dela. E nós gostaríamos de pedir para o pessoal que está nos acompanhando de forma online que coloquem o seu nome no chat para que nós possamos fazer a lista de presença, então. Bom, obrigada. Lembramos também que amanhã, dia 27, às 9 horas, este congresso terá continuidade com a participação do Studi de Milão, Itália, e especialista em previdência pela Fundação Getúlio Vargas, Luciano Fázio, que nos falará sobre as consequências da PEC 32 sobre o nosso RPPS. Esta atividade também acontecerá de forma híbrida, presencial e online. Agradecemos, então, a presença de todos hoje neste congresso. Aguardamos vocês no dia de amanhã. E agora eu convido a presidente do Sindicato, a senhora Piroli, para conduzir as atividades da nossa Assembleia Salarial.